Fala, meu amigo, fala, minha amiga. Os parâmetros são um recurso fundamental no Power Query para você ganhar produtividade, para ganhar agilidade. Por quê? Os parâmetros te permitem alterar variáveis dentro de cálculos e transformações de dados para que você possa gerar cenários, gerar simulações diferentes sem ter que refazer todo o processo, todos os cálculos, cada vez que você quiser simular uma situação diferente. Então, se você quer dominar os parâmetros no Power Query, fica aqui comigo. Então, vou dar um exemplo bem simples para você entender o que é um parâmetro. Na prática, o parâmetro é uma variável, ou seja, vamos supor que você quer calcular o custo de uma festa que você quer dar, você sabe que o custo para cada pessoa na festa vai ser R$ 58,25, só que aí você vai variar a quantidade de pessoas que vão naquela festa para saber o custo total em alguns cenários. Então, você não precisa, cada vez que quiser calcular um novo total, você não precisa ir lá e fazer o cálculo do zero. 10 vezes 58,25, 30 vezes 58,25, não precisa. Basta você programar o seu cálculo, nesse caso aqui eu tenho essa célula multiplicada por essa, e eu só preciso variar aqui ó, o número de convidados e o total vai ser calculado automaticamente, porque o que está mudando aqui é somente a variável convidados, enquanto o meu cálculo permanece inalterado. Isso aqui é como funcionam os parâmetros. Então, meu amigo, minha amiga, não se esquece de já ir tacando o dedo aqui no like, de se inscrever no nosso canal, se você não for inscrito ainda, e de compartilhar com seus amigos. Isso aí é muito importante para ajudar a gente a crescer o canal, chegar a mais pessoas, e é um grande incentivo aqui para o nosso trabalho, ok? Então, vamos ver quais são as etapas para a gente poder desenvolver esses parâmetros dentro do Power Query. Para fazer isso, a gente vai desenvolver 3 etapas simples. A primeira é a criação de uma consulta, que vai ser uma consulta de exemplo. Olha só, quando a gente usa dentro do Excel ou do Power BI, funções DAX, funções do Excel, em qualquer linguagem de programação, as funções normalmente elas já são pré-definidas, ou seja, você já sabe o funcionamento prévio daquelas funções, como é que elas vão se comportar e quais os argumentos que você precisa inserir para que elas funcionem. Já quando a gente está usando parâmetros e funções customizadas dentro do Power Query, a gente vai falar sobre a criação de funções num outro vídeo, o Power Query ainda não sabe o que a gente quer fazer, então a gente precisa mostrar para ele quais são as transformações e quais são as etapas que a gente quer que sejam gravadas. Então, para isso, a gente precisa criar uma consulta, ou seja, transformações de exemplo para que ele grave aquilo para replicar em outras situações. Então, o primeiro passo é esse, é criar a nossa consulta ou transformações. Depois a gente vai criar o parâmetro em si, que é aquela variável sobre a qual eu acabei de falar, e depois, lógico, a gente vai ter que inserir aquele parâmetro dentro da nossa consulta, ou seja, se a nossa consulta é baseada em cálculos, a gente vai pegar o nosso parâmetro, vai inserir ele ali dentro do nosso script, né, dos nossos passos, para que ele possa funcionar, gerando novos cálculos e novos cenários. Então vamos ver isso na prática, como funciona, e a gente vai trabalhar com isso aqui no Excel. E por que é que a gente vai usar o Excel em vez do Power BI? A essa altura você já deve saber que o Power Query ele funciona dentro do Excel e atrelado ao Excel, na verdade, ele também trabalha atrelado ao Power BI. Então você pode acessar o Power Query pelos dois programas. Só que nesse caso a gente vai usar os parâmetros dentro do Excel. Para mim, eles fazem mais sentido dentro do Excel e a gente logo vai ver por quê. Então, olha só, nosso exemplo aqui é o seguinte, eu tenho 2 relatórios, deixa eu abrir um deles aqui, ó, relatório comercial, onde eu tenho diversas informações sobre vendas de uma determinada empresa. Eu tenho aqui o ID das vendas, a data das vendas, a filial, né, Centro-Oeste, Nordeste, Sudeste, Sul, o produto que está sendo vendido, o vendedor, as unidades vendidas em cada venda e o preço unitário daquele produto. Então aqui no ID eu tenho o ID venda a venda, cada linha é uma venda. Só que eu tenho 2 versões desse relatório. Eu tenho o relatório que vem do setor comercial e eu tenho o relatório que vem do setor de faturamento. Então suponha aí que o seu chefe, o dono lá da empresa ou o seu gestor, ele quer receber esses 2 relatórios, ele quer um resumo desses 2 relatórios com o total de faturamento e de unidades vendidas por ano, com base nos 2 relatórios. Os relatórios são iguais, têm a mesma estrutura, só que são gerados por setores diferentes. Então ele quer comparar e ele prefere isso aí em Excel, porque muita gente prefere trabalhar em Excel. Então eu estou aqui ó, com um novo arquivo do Excel, um Excel em branco, e aí eu vou importar para esse arquivo os meus dados que vêm lá dos meus relatórios de venda do comercial e do faturamento. Como é que eu faço isso? Eu vou lá em dados, e aí eu vou ó, em obter dados do arquivo, os arquivos estão vindo em Excel, então vai ser de uma pasta de trabalho do Excel, e eu vou abrir primeiro o relatório comercial. Vou importá-lo, e aqui no Power Query eu vou trazer ele para dentro do editor do Power Query, vou transformar dados. Pronto, dados carregados. Antes de qualquer coisa, eu quero que você preste atenção nisso aqui, ó, nessa etapa de tipo alterado. Cuidado com isso aqui, cuidado com esse tipo alterado. Por quê? Porque quando automaticamente o Power Query faz essa alteração, ou seja, tipo alterado quer dizer que ele passou coluna por coluna, identificando o tipo de dado dessas colunas. Ó. Aqui, preço unitário ele colocou como número decimal, unidade como número inteiro, vendedor, produto e filial como
texto, data, como data e assim por diante. Então, em princípio, você pode achar que isso aqui é uma coisa boa que ele automatizou para você, mas precisa ter cuidado, porque quando ele faz essa alteração, no nosso código aqui, ó, ele termina indicando o nome de cada coluna que ele alterou e o tipo de dado que ele inseriu, que ele formatou em cada uma dessas colunas. Não é bom, no seu modelo de dados, você ter nomes de colunas sendo referenciadas. Isso aí é o que a gente chama de hard code, ou seja, é um código duro. Isso é muito ruim, por quê? Porque se depois você precisar alterar esses dados, se você precisar alterar a tabela de origem dos seus dados, se nessa tabela de origem não tiver essas mesmas colunas com esses mesmos nomes, então o seu programa vai dar problema, não vai funcionar. Por quê? Porque ele vai procurar aquelas mesmas colunas na nova tabela de dados, não vai encontrar e vai gerar um erro. Então a gente sempre precisa ter o cuidado de só deixar aqui nos nossos passos as colunas que a gente sabe que não vão ser alteradas. Colunas que eu sei que mesmo se eu mudar minha origem dos dados, aquelas colunas vão permanecer, não tem problema, eu posso deixar elas aqui hard-coded, posso deixar elas sendo mencionadas no meu código. Agora, se eu souber que há colunas que podem ser modificadas, eu não posso deixar no meu código nenhuma referência dura a esses nomes dessas colunas, senão vai dar problema. Então a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, ó, eu vou remover essa etapa de tipo alterado. Pronto, removi. Você vai perceber que os tipos dos dados foram desconfigurados, ou seja, o Power Query aqui não sabe mais qual é o tipo de dado de cada coluna. Não tem problema, eu posso fazer isso depois. Olha só, a primeira coisa aqui, ó, eu sei que a coluna de data, qualquer que seja meu relatório, a coluna de data vai ter que estar aqui. Então não tem problema, eu vou já trabalhar essa coluna de data, porque eu sei que ela não vai mudar, seja qual for o relatório. Eu vou aqui determinar que ela seja data, e eu vou fazer o seguinte também, ó, eu vou remover, eu vou extrair dessas datas o ano, porque eu quero esse relatório anual. Então, para fazer isso, eu vou aqui em cima em transformar e lá em data eu vou pedir para extrair o ano. Pronto. Agora, ó, eu só tenho o ano nessa coluna aqui. O que mais que eu quero mexer? Eu preciso calcular o meu faturamento, porque eu só tenho a coluna de unidades vendidas e preço unitário. O que é meu faturamento? Preço unitário vezes o número de unidades vendidas. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular o faturamento multiplicando essa coluna aqui por essa coluna aqui. Só que para que eu faça essa multiplicação, eu preciso indicar que essas colunas são numéricas. Então, eu tenho, senão eu não consigo fazer o cálculo. Então, eu tenho que indicar aqui que as unidades vão ser em número inteiro, o preço unitário vai ser em número decimal. Agora que elas estão, o tipo de dado está selecionado, eu vou adicionar uma coluna personalizada, e eu vou chamar essa coluna nova de faturamento. Que cálculo eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou simplesmente clicar duas vezes aqui na coluna de unidades, vezes, e clico duas vezes na coluna de preço unitário. Ele vai multiplicar unidades por preço unitário. Ok? Minha coluna de faturamento foi criada. Eu também tenho que dizer o tipo de dado, número decimal. Em todos os meus relatórios aqui, eu vou ter essas colunas, unidade, preço, faturamento, preço unitário e faturamento. Então não tem problema de eu manter elas aqui. Pronto, agora eu quero fazer o seguinte. Eu quero fazer um agrupamento desses dados por ano. Eu vou deixar aqui no card um link para um outro vídeo que a gente tem. A gente tem vários vídeos aqui no canal falando sobre agrupamento, sobre filtragem. Eu vou deixar o link aqui para você conhecer mais. Então, eu vou fazer esse agrupamento por filial. Como eu vou mexer com filial, então eu vou fazer o seguinte. Agora eu vou transformar filial em texto. Vou lá em transformar, agrupar por, e eu quero um agrupamento avançado, onde eu vou fazer o agrupamento por data. No caso aqui, a data, ó, é ano, né? Eu já extraí o ano. Deixa eu fazer o seguinte, antes de fazer isso, deixa eu alterar esse nome aqui, então. Em vez de deixar data, eu vou renomear para ano. Agora eu vou lá, agrupar. Avançado, eu quero agrupar por ano e por filial. E aí eu quero fazer uma soma da coluna de unidades. Eu quero somar tudo que está na coluna de unidades e tudo que... O novo nome da coluna vai ser unidades, né? Esse campo aqui é do novo nome que eu vou dar. A operação é a soma e eu vou somar o que vem de que coluna? Da coluna de unidades. E eu também quero somar, eu vou chamar também de faturamento, poderia mudar o nome, mas eu vou deixar faturamento mesmo. E eu também quero uma soma do que vem lá da minha coluna de faturamento. Então, pronto, eu tenho agora o resumo do total de unidades vendidas e o total de faturamento por filial por ano, só que eu não quero aqui todos os anos não, então eu vou fazer o seguinte, eu vou filtrar, vou deixar só 2002, que é o ano mais recente de dados. Então, olha só, esse trabalho todo que eu tive aqui, e nem foi um trabalho tão grande, foi para poder gerar o relatório gerencial. Para levar isso de volta para o Excel, eu venho aqui em página inicial, fechar e carregar, e o meu relatório vai ser importado aqui na minha planilha do Excel.
Pronto. Só que você fez tudo isso na planilha que vinha do relatório comercial. Mas eu também tenho que fazer isso do relatório de faturamento. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou importar também aqui o relatório de faturamento, vou fazer todo aquele trabalhão? Não precisa, gente. Eu posso voltar aqui, ó. Vou clicar 2 vezes e voltar no editor do Power Query. Todos os meus passos já estão feitos, então não preciso refazer tudo isso com o relatório de faturamento. Eu posso simplesmente vir aqui, ó, na fonte. Essa seria uma forma de trabalhar, menos eficiente, mas seria uma forma de trabalhar. Você pode chegar aqui e simplesmente alterar o endereço de origem dos seus dados. Ou seja, eu estou usando aqui o relatório comercial, eu poderia alterar esse endereço, e eu tenho aqui já copiados os endereços dos 2 arquivos, eu já fiz isso anteriormente, e eu vou fazer o seguinte, eu poderia simplesmente pegar o endereço do meu arquivo de faturamento e alterar aqui, ó. Mantenho as aspas no início e no fim, coloco um novo endereço e meu relatório vai ser atualizado de acordo com esse novo arquivo. Perceba que eu agora, ó, no meu relatório final, eu tenho mais linhas do que eu tinha no relatório inicial, ou seja, o relatório comercial e o relatório de faturamento estão me dando dados discrepantes. Só que eu posso agilizar ainda mais isso aqui. Em vez de manualmente eu ter que ficar copiando os endereços dos meus dados aqui, eu posso criar um menuzinho, uma listinha onde eu possa ter esses meus endereços. E isso é exatamente a criação do parâmetro que a gente vai criar como a segunda etapa. Pronto, para criar nosso parâmetro é muito simples. Eu simplesmente vou aqui, ó, em gerenciar parâmetros, novo parâmetro. Simples assim. E agora eu vou chamar esse novo parâmetro de endereço, uma vez que eu vou estar mudando os endereços. Eu posso digitar uma descrição para ele, não vou fazer isso. E qual é o tipo dos dados que vão estar no meu parâmetro? Nesse caso aqui são dados textuais, ou seja, o endereço no meu computador onde estão meus dados é um texto. Eu vou querer uma lista de valores, e nessa lista de valores eu vou listar os endereços dos meus arquivos. Como eu já tenho eles aqui, então eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar esse aqui, e vou colar, vou dar um Enter, vou pegar o segundo e colar. Pronto, o valor padrão, eu vou escolher o próprio relatório comercial como padrão e o valor atual também, o comercial. O valor atual é aquele que vai aparecer de cara. Por exemplo, vou dar um OK aqui. E ó, meu parâmetro vai aparecer aqui do lado. Então perceba que de cara ele já está aparecendo para mim o comercial, que foi o que eu escolhi como valor atual. Pronto, então agora que eu já tenho criado a minha... deixa eu renomear aqui, né? Deixa eu renomear a minha consulta, que eu vou chamar aqui de relatório. Eu criei a consulta, eu criei o parâmetro e agora a gente vai para a terceira etapa, que é atrelar o parâmetro aos nossos passos. Se você quer dominar o Power Query e o Power BI para Business, venha estudar comigo numa formação desenvolvida com o meu método 3C, onde você aprenderá do zero ao avançado numa única linha de estudo, contínua, crescente e completa. Muitos professores defendem que se você receber 20 cursos pelo preço de um, você irá aprender mais pagando menos, mas você termina perdido e desmotivado. No meu método, você segue uma linha única, progressiva, com exposições teóricas, demonstrações, exercícios e projetos completos orientados a resultados sólidos. E se você é contabilista, confira nossa formação em Power BI aplicada à contabilidade, onde você aprenderá a ir muito além dos dashboards unidimensionais de vendas e aprenderá como criar demonstrações contábeis, projeções e modelagem financeira em Power BI. Saiba mais pelos links na descrição deste vídeo. Vamos fazer o seguinte, vou voltar aqui para o meu relatório e agora, ó, nos meus passos eu vou indicar onde é que eu vou inserir esse endereço aqui. E, por óbvio, vai ser na fonte. Ó, a fonte dos meus dados aqui é baseada em um endereço. Esse endereço é justamente o que eu vou variar. Então, o que é que eu tenho como variável aqui? É o meu parâmetro que eu chamei justamente de endereço. Então, aqui, ó, eu vou substituir aquele endereço todo pelo parâmetro chamado endereço. Quando eu faço isso, agora, voltando lá no meu parâmetro, perceba que eu tenho uma listinha com os 2 parâmetros que eu tinha, com os 2 endereços que eu tinha inserido nesse parâmetro. Então agora o meu relatório ele vai ser atualizado de acordo com a seleção do parâmetro que eu fizer. Então perceba que nesse relatório aqui, ó, atualmente eu estou com qual? Eu estou com o que está selecionado é o comercial. Selecionando o comercial, eu tenho somente 2 linhas como final do meu relatório. Mas aí eu venho aqui, ó, e mudo. Eu não quero mais o arquivo do relatório comercial, agora eu quero o arquivo do relatório de faturamento. Quando eu voltar lá na minha consulta, agora eu tenho 4 linhas, ou seja, isso demonstra que meus relatórios estão com dados diferentes.
Então, com esse parâmetro, eu consigo fazer as alterações nos meus dados sem ter que repetir todas essas etapas a cada vez que eu quiser criar um novo cenário. Para levar isso para o Excel, eu vou lá em fechar e carregar, e o meu relatório vai ser trazido para o Excel, ok? Mas, John, eu posso pegar aqui e colocar outros parâmetros para variar outras coisas? É claro que eu posso. Então, vamos voltar lá e criar mais 2 parâmetros. Olha só, uma das coisas que eu fiz foi agrupar, deixa eu vir nessa etapa aqui, ó, linhas agrupadas. Ó. Nas linhas agrupadas, se você vier aqui no código M, você vai ver que eu fiz o meu agrupamento por filial. Vai estar pequenininho aí, mas foi por filial. Então, e se eu quiser criar um parâmetro para que o meu agrupamento não seja só por filial? Porque os meus dados iniciais, deixa eu pegar uma etapa anterior aqui, ó, cabeçalhos promovidos. Olha só, eu tenho dados por filial, por produto e por vendedor. Então, eu posso criar um parâmetro para que eu possa agrupar por filial, por produto e vendedor. Então, eu vou lá, gerenciar parâmetros, novo parâmetro. Eu vou chamar esse parâmetro de agrupamento. Eu vou pedir também que seja texto. E também vai ser uma lista de valores, que vai ser filial, produto e vendedor. Por padrão, eu vou escolher filial, valor atual filial, ok. E vai estar criado aqui o meu parâmetro. Vou criar mais um parâmetro, que vai ser o parâmetro de ano. Então, eu vou, de novo, novo parâmetro. Ano. Ó, eu não tenho aqui um tipo de dado de número inteiro. Então, eu vou deixar qualquer. E na lista de valores, eu vou colocar os anos que estão no meu relatório, que é 2000, 2001 e 2002. Vou colocar como padrão... Opa, peraí, deixa eu deletar que eu coloquei uma linha a menos aqui. A mais, aliás. Vou colocar 2002 como padrão, valor atual 2002, ok. Então agora eu tenho 2 novos parâmetros que eu preciso inserir lá nos meus passos. O agrupamento, ó, eu vou aqui na etapa de linhas agrupadas. Onde tem aqui, ó, filial, eu vou apagar também as aspas, opa, o colchete não, só as aspas. E vou colocar o nome do meu novo parâmetro, que é agrupamento. Então vou dar um ok, tudo certo. E nas linhas filtradas, onde tem ano, que eu tinha como 2002 hard-coded, agora eu vou chamar o meu parâmetro de ano. Pronto. E agora, ó, eu posso fazer o seguinte, agora eu posso alterar o meu parâmetro de agrupamento. Agora meu agrupamento está por produto, só que... Espera aí, faltou eu colocar, ó, deixa eu voltar aqui, em personalização adicionada. Eu não tinha colocado o tipo de dado de... Deixa eu vir para a última etapa aqui, ó. Aqui, colunas renomeadas. Faltou dizer aqui, ó, que o produto é texto. Vou inserir a nova etapa, sem problema. Foi uma coisinha que eu esqueci de fazer aqui. E o vendedor também é texto. Quando você faz essa alteração, o novo passo relativo àquela alteração vai ser inserido, logicamente, aqui nas etapas. Pronto? Agora sim, vou lá para a última etapa e vou lá, meu relatório está prontinho. E se eu não quiser mais agrupar por produto, então eu venho aqui, se eu quiser agrupar por vendedor, pronto, meu agrupamento está por vendedor. E o ano, que era 2002, eu posso alterar. Eu venho aqui, de 2002, escolho 2001, meu relatório foi atualizado. E o endereço também eu posso alterar da forma que eu quiser. Qualquer alteração que eu fizer aqui, eu vou lá levar para o Excel no botão de fechar e carregar. E vou aqui, ó, em atualizar. Atualizar tudo. E meus dados vão, caso seus dados já não estejam atualizados, você vem aqui atualizar tudo, e ele vai incorporar aquelas alterações que você fez. A essa altura do campeonato, você deve estar aí com 2 perguntas na cabeça. A primeira, John, você falou que ia comentar por que acha que isso aqui faz mais sentido no Power Query, no Excel, do que no Power BI. Olha só, aqui no Excel a gente estava variando esses dados, a gente estava pegando nossos parâmetros para trocar de variáveis e ter cenários diferentes, um por vez. Se eu estivesse trabalhando no Power BI, eu não precisaria escolher variáveis. Eu poderia importar tanto o relatório comercial quanto o relatório de faturamento. Eu poderia ter importado todos no Power BI e lá dentro, com medidas DAX e com segmentadores, eu ia filtrando os cenários que eu quisesse, sem precisar escolher variáveis. Então, por isso eu penso que faz mais sentido. Não que não seja útil os parâmetros no Power Query com o Power BI, mas eu creio que lá a gente tem uma flexibilidade maior
para não ter que escolher variáveis. E na sua opinião, na sua experiência, o que é que você acha? Deixa aqui embaixo nos comentários se você concorda ou se na sua experiência você acha que não é bem assim. A segunda pergunta que você pode estar tendo agora é o seguinte: John, isso aqui é tão trabalhoso ter que abrir o editor de Power Query toda vez que eu quiser trocar uma variável, trocar um parâmetro, por que é que eu não posso simplesmente colocar umas opçõezinhas aqui, ó, uns botõezinhos, para poder selecionar esses parâmetros e variar o meu relatório sem precisar abrir o editor do Power Query? Vamos supor que o meu chefe, ele mesmo queira fazer essas alterações e ele não entende nada de editor de Power Query. Como é que eu deixo isso aqui na minha planilha de Excel para ele resolver tudo por aqui dentro mesmo? Então, dá para fazer isso? E a resposta é sim, dá para fazer, tem uma forma de fazer, mas isso a gente vai deixar para o segundo vídeo desta série, onde a gente vai tratar justamente desses parâmetros dentro da planilha aqui, sem precisar abrir o editor de Power Query. Lógico que a gente vai programar no Power Query, mas não vai precisar abri-lo para poder atualizar esses dados. Então, se você gostou desse vídeo, não deixa de dar o seu like, de se inscrever no nosso canal, de compartilhar aí com seus amigos. Um abraço e até o próximo vídeo.